O ano era 1980. O ditador panamenho, Omar Torrijos, jantava numa sala cheia de amigos e políticos. Ele estava de mau humor, mas manteve a calma. Um amigo perguntou como a Guarda Nacional estava indo. Torrijos disse para perguntar para o seu chefe de inteligência, Tony Noriega. Só ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Na noite anterior, Noriega tinha mandado um avião cheio de armas para a guerrilha em El Salvador. O avião caiu e, no dia seguinte, o mundo sabia que o Panamá ajudava os rebeldes em segredo. O que realmente preocupou Torrijos foi que Tony Noriega nem mesmo tinha dito a ele que a missão estava acontecendo. Torrijos tinha dado a Tony um poder quase sem limite. Confiava nele para tudo. E agora Noriega guardava os segredos dele. Se ele não foi informado sobre essa grande operação militar, o que mais escondia seu aliado de maior confiança? Por tudo que Torrijos sabia, enquanto estava a salvo no jantar do Capitólio com seus amigos poderosos, Tony Noriega podia estar planejando sua morte. Esse é o nosso segundo episódio sobre o ditador Manuel Antônio Noriega, um tirano que dirigiu uma das mais bem-sucedidas redes criminosas e monopólios secretos de inteligência do mundo nos anos 70 e 80. Nós damos uma olhada no tempo de Noriega como ditador do Panamá e no golpe americano que finalmente derrubou ele. Manuel Antônio Noriega foi o poder por trás da ditadura militar panamenha de 1968 a 1981, assim como um dos mais importantes informantes da CIA. Sendo valioso para os americanos e braço direito do ditador Omar Torrijos, Noriega, de 42 anos, desfrutou de mais poder do que jamais sonhou ser possível. Com total imunidade às leis, assumiu o controle dos vastos impérios de contrabando de drogas e armas do Panamá, e também lucrou em cima de cada pedaço de contrabando que cruzou a fronteira. Ele também, como a CIA estava prestes a descobrir, coletou segredos de várias potências mundiais e vendia para quem pagasse o valor mais alto. Os americanos descobriram onde estava a verdadeira lealdade de Noriega no verão de 1976. Foi um momento difícil entre os Estados Unidos e o Panamá. As negociações do Tratado do Canal tinham criado problemas e o povo do Panamá tinha deixado suas intenções bem claras. Os americanos tinham ocupado a zona do canal por 73 anos e era a hora deles irem embora. O premiado informante da CIA, Tony Noriega, estava só colocando lenha na fogueira. Ele pensou que se os Estados Unidos tivessem pedido para ele gravar conversas confidenciais, eles provavelmente estavam pedindo que os outros informantes fizessem o mesmo. E essas gravações iam valer uma fortuna para outras potências mundiais. Noriega encontrou o elo fraco no sistema, os próprios sargentos militares dos Estados Unidos. Ele subornou alguns soldados para vender suas fitas de suas conversas com estrangeiros poderosos. Depois, vendeu as fitas para os cubanos, soviéticos e qualquer outro que tivesse disposto a pagar um bom preço. Quando o exército americano descobriu o que tinha acontecido, repreendeu os sargentos, fechou os arquivos e abafou o episódio vergonhoso. Mas o escândalo finalmente começou a vazar. Por incrível que pareça, as agências de inteligência dos Estados Unidos não tinham nenhum desejo de processar seu valioso contato. Então, quando o Senado perguntou sobre Noriega, eles tinham como alvo os militares. Os militares, é claro, disseram ao Senado que o caso já estava encerrado e se recusaram a compartilhar qualquer documentos ou registros. Sem qualquer evidência ou cooperação, o governo dos Estados Unidos não podia apresentar um caso contra Noriega. A CIA removeu oficialmente Noriega da sua folha de pagamento depois que o escândalo veio à tona. Mas era tarde demais para parar o monstro que eles tinham criado. Com o dinheiro que recebeu com a venda dessas fitas, Noriega expandiu a Guarda Nacional do Panamá de uma milícia de 5.000 homens para um verdadeiro exército de 15.000 soldados e 150.000 funcionários públicos. Foi um grande investimento. O novo e melhorado exército gerou um lucro anual de $100 milhões, tanto pelas suas tarefas militares como através do contrabando e prostituição.
Tanto o tráfico de drogas quanto o de armas operavam com uma precisão que ia envergonhar a maioria dos negócios de hoje em dia. As remessas eram levadas para o Panamá, depois para os seus destinos finais nos Estados Unidos. Uma vez que o contrabando chegou nos Estados Unidos, os contatos que Tony Noriega tinha plantado na alfândega e transporte podiam manipular os documentos e deixar tudo passar sem inspeção. Tony nem precisou se envolver, ele só pegou sua parte. Publicamente, a CIA dispensou Noriega como informante depois do escândalo do suborno, mas não quiseram colocar em risco sua relação com o ditador Torrijos. Nenhum esforço foi feito para acabar com o contrabando sancionado pelo Panamá. O descaso de Noriega com os Estados Unidos não foi só um descuido. Ele tinha uma razão muito maior para provocar uma tensão entre os dois países. O ditador Torrijos tinha ficado popular por causa da sua promessa em entregar o controle do país ao governo civil eleito assim que os tratados do Canal do Panamá fossem finalizados. Mas no meio das tensões entre os Estados Unidos e o Panamá, o povo agora via a ditadura militar como um mal necessário em sua luta contra a ocupação americana. A opinião pública apoiou Torrijos. E quando chegasse a hora certa, todas as peças iam ficar no lugar para que o próprio Noriega assumisse a ditadura. Mesmo depois de tudo isso, os americanos ainda consideravam Noriega útil. Na verdade, por serem inimigos públicos, os Estados Unidos e o Panamá colheram ainda mais benefícios em segredo. O acordo secreto foi útil em novembro de 1979. O presidente Jimmy Carter se ofereceu para receber o exilado Shah do Irã nos Estados Unidos. Em resposta, estudantes anti-americanos no Irã invadiram a embaixada dos Estados Unidos e tomaram 66 pessoas como reféns. Se os reféns americanos tivessem alguma esperança de sobreviver, o Shah tinha que sair do solo americano o quanto antes. O Shah não podia voltar para o Irã ou ia ser executado. Ele não podia ficar com ninguém considerado um aliado americano, ou simplesmente ia reafirmar a culpa dos Estados Unidos aos olhos do povo iraniano. Assim, os americanos se voltaram para o Panamá. Publicamente, Panamá e Estados Unidos tinham uma rixa em 1979. Mas Torrijos podia oferecer asilo ao Shah sem dizer nada a ninguém que os americanos estavam envolvidos. Torrijos deu o dever de proteger e alojar o Shah a Tony Noriega. Para qualquer outra pessoa, esse trabalho de babá ia ser um insulto, até mesmo humilhante. Mas Noriega viu isso como uma oportunidade que podia deixar ele rico como nunca imaginou. O acesso ao Shah exilado podia dar informações valiosas para vender para qual potência estrangeira pagasse mais. Tony já via dinheiro na sua frente. Durante a preparação, Tony se encontrou com o conselheiro do Shah, Robert Armal, com o objetivo de encontrar um lar para o monarca. Tony dirigiu Armal pelo Panamá em busca de uma casa que chamasse a atenção do conselheiro. A resposta de Tony era rápida e arrogante. Você gosta dessa? É sua. Não importava se as pessoas já viviam naquela casa. Tony estava determinado a mostrar seu lugar na hierarquia do Panamá. Finalmente, ele voltou para o aeroporto, onde um avião Electra esperava. Tony sorriu quando eles embarcaram. Noriega voou com Armal sobre a Ilha Contadora, onde os ricos viviam em mansões sobre praias douradas e oceano azul turquesa. Ele apontou o complexo que pertencia ao antigo embaixador do Panamá nos Estados Unidos. Esse seria o lugar perfeito para abrigar o Shah e sua esposa. Era tranquilo e seguro. Isso deu a Noriega a oportunidade perfeita para roubar o Shah. Os planos de Tony para a viagem do Shah foram extensos. Ele inundou seu escritório com horários e mapas e escolheu homens da Guarda Nacional para formar 2 frentes de proteção. Quando o Shah desembarcou no Panamá alguns dias depois, Tony não perdeu tempo em mostrar a conta. Ele cobrou do Shah pelo pagamento dos seus guardas, depois pediu $10 mil por mês por 2 cabanas pequenas onde os homens pudessem ficar. O Shah também foi cobrado pelas refeições dos guardas, álcool e rodadas com prostitutas. Ele cobrou o Shah pela van que estacionou ao lado da casa e pelos microfones que ele plantou em segredo nos cômodos.
Então, cobrou os mesmos valores para o orçamento da defesa panamenha e assim manteve todos os pagamentos do chá para ele mesmo. Durante a visita de 100 dias do monarca, Tony embolsou mais de 12 milhões de dólares. E isso mal chegou perto do que ele ganhou quando vendeu as gravações do chá e sua esposa a governos estrangeiros. Na maioria das vezes, o ditador Torrijos concordou com o oportunismo do seu chefe de inteligência, mas ele se preocupou com quanta influência ele tinha permitido que Tony Noriega acumulasse. Ele nunca se preocupou muito com assuntos do Estado e logo ficou entediado com suas responsabilidades políticas. Por anos ele ficou feliz em deixar Noriega dirigir o país. Mas em 1981, o tédio passou a dominar todos os aspectos da vida do ditador. Tinha perdido sua sede por riqueza e poder. Ele até deixou de ser um mulherengo e voltou a se apaixonar por sua esposa. Ele pensou em se demitir, mas tinha medo de como ia ficar o país se deixasse Noriega assumir o controle. Naquela época, Noriega sabia mais sobre os assuntos do Panamá do que Torrijos. Ele conduzia suas próprias operações de inteligência e missões militares sem nem dizer para o ditador. Torrijos começou a se perguntar o que mais ele não sabia e se o seu leal parceiro podia realmente ser confiável. Ele não precisou se preocupar por muito tempo. Em 31 de julho de 1981, o avião de Torrijos caiu em uma montanha. Sua morte foi instantânea. Ninguém sabe se isso foi um acidente planejado pela CIA, por líderes da oposição anti-Torrijos ou pelo próprio Noriega, já que ele mesmo nunca investigou o caso. Seja qual for a causa, a morte de Torrijos criou um vácuo no poder. Por todo o Panamá, líderes militares alinhados com a ditadura começaram a planejar sua ascensão. Se ao menos eles tivessem notado a figura sombria escondida atrás do trono, teriam recuado. A seguir, veremos como Manuel Antônio Noriega venceu todos os seus concorrentes para assumir o controle do país. Agora de volta à história. Manuel Antônio Noriega tinha controlado o Panamá durante anos antes do ditador Torrijos finalmente morrer em 1981. Agora ele tinha que lutar para continuar no poder enquanto o país procurava seu próximo líder militar. Apesar de sua preguiça e corrupção, Torrijos tinha sido um líder popular. Oportunidades de trabalho tinham disparado enquanto bancos e operações de lavagem de dinheiro invadiram o país. Ele também não tinha tentado controlar a vida pessoal dos seus cidadãos, como tantos outros ditadores tinham tentado fazer antes dele. Tony Noriega aterrorizou o partido de oposição. A disputa estava acirrada, mas quando Torrijos morreu, o público queria um sucessor que mantivesse seu legado vivo. No começo, o chefe de gabinete de Torrijos, Coronel Flores, assumiu o cargo de ditador. Flores era muito parecido com Torrijos. Ele não gostava de governar, não sabia muito sobre liderança militar e pouco se importava com a liderança civil. Mas as atitudes de Flores deixaram ele fraco aos olhos dos 3 homens atrás dele na linha da ditadura. O primeiro na fila depois de Flores foi o coronel Rubem Paredes, que nós mencionamos no episódio anterior. Ele tinha sido enviado para Cuba com Noriega para negociar com Fidel Castro. Rubem Paredes era bonito, articulado e confiante. E, em muitos aspectos, o candidato ideal. Ele era um mestiço de classe média, o que fazia dele atraente para as classes mais baixas. Além disso, também era um criador de cavalos, o que ligava o militar às elites. O segundo na fila foi o coronel Contreras, que supervisionou uma grande seção da Guarda Nacional. E o terceiro na fila era Tony Noriega. Ele ficou perto de Torrijos, mas como tenente-coronel, tinha menos poder do que os outros. Se ele quisesse manter sua influência, ia precisar dar um jeito. Pouco depois da morte de Torrijos, em 1981, esses 3 líderes militares se encontraram em segredo para discutir o que fazer com seu novo ditador, o Coronel Flores. O Coronel Paredes, que foi o primeiro na fila, se comprometeu a equilibrar o poder entre o governo militar e o civil. Mesmo sendo um militar, acreditava que o poder dos militares tinha ficado fora de controle. Seu plano era ser um ditador e, aos poucos, transferir mais poder para o setor civil e então sair da figura de ditador militar para virar um presidente civil.
O povo panamenho ia ficar satisfeito com esse progresso e os governos civil e militar iam poder finalmente se ajudar ao invés de lutar pelo poder. Se ele tivesse alguma chance de conseguir isso, precisava ter certeza que os dois homens na fila atrás dele, Contreras e Noriega, não iam tentar dar um golpe e assumir o controle. Assim, Paredes propôs um acordo. Iam trabalhar juntos para derrubar Flores e então iam se revezar no poder. Paredes ia ser o comandante de 1981 a 1983. Depois ia entregar o poder a Contreras e em seguida concorrer à presidência em 1984. Contreras ia assumir o controle de 1984 a 1986. E Noriega podia ter sua chance de 1987 a 1989. Todos concordaram. Só tinha um problema. Eles precisavam se livrar de Flores. O plano era usar a Guarda Nacional para cercar a sede do governo onde Flores estava hospedado. Depois iam pressionar Flores a deixar seu posto. Eles sabiam que ele não ia resistir. Noriega chegou literalmente atrasado para o golpe. Os outros homens temiam que a qualquer momento ele pudesse escolher ficar do lado de Flores e prender o coronel Paredes por traição. Mas Noriega pensava muito mais à frente. Com a Guarda Nacional ao redor da capital, Flores concordou em se demitir. O coronel Paredes assumiu o cargo de comandante militar do Panamá. O próximo passo de Paredes foi remover o coronel Contreras, o segundo na linha da ditadura. Ele suspeitou que Contreras ia trair o acordo e dar um golpe de Estado para tomar o poder. Noriega concordou com o plano e fez tudo o que pôde para parecer leal. Com Contreras fora do caminho, Noriega agora era o segundo na linha e Paredes não tinha ideia do que acabava de fazer. Depois de 2 anos, em agosto de 1983, Paredes se demitiu para concorrer à presidência civil, tal como foi planejado. Seu último ato foi fazer de Tony Noriega um general, para que ele pudesse assumir o cargo de comandante militar. Era isso que Noriega estava esperando. Ele já era dono dos militares por causa da sua política e das suas amizades. Agora, como general, era um oficial. E para comemorar sua promoção, Noriega deu uma festa no Forte Amador. Foi uma das maiores e mais brilhantes festas da história do Panamá. Tinha um desfile militar completo, com cavalos e uma lista VIP com influentes generais americanos. Noriega fez um brinde e agradeceu a Paredes, mas todos na sala sabiam quem realmente tinha o poder naquele país. Como um reconhecimento final, Noriega disse a Paredes: "Bom salto, Rubem." Era uma frase que os paraquedistas diziam antes de pularem dos aviões. No dia seguinte, Noriega começou seu plano de expulsar Paredes do poder. Primeiro, ele mostrou uma carta de Fidel Castro dizendo que ia retirar todas as alianças cubanas com o Panamá se Paredes fosse eleito presidente. Quer a carta fosse real ou não, ela surpreendeu o suficiente o governo civil para retirar seu apoio à campanha de Paredes. Mais tarde, Noriega disse às autoridades de inteligência dos Estados Unidos e aos grupos rebeldes panamenhos que um ex-general como Paredes nunca ia trocar o poder pelo setor civil. Ambos os grupos também retiraram seu apoio. Finalmente, Noriega alertou os empresários que seus contratos lucrativos iam desaparecer se os militares perdessem o poder para o governo civil de Paredes. Isso foi o suficiente para mudar suas cabeças. Em apenas 3 semanas, Noriega tinha sabotado a campanha presidencial de Paredes. Não tinha nenhuma chance dele ganhar a eleição no ano seguinte, e nessa época ele já tinha desistido da sua ditadura militar. Noriega não perdeu tempo em tomar mais controle do que qualquer outro ditador antes dele. Em poucas semanas aprovou uma lei que deu a ele controle sobre alfândega, imigração, aeroportos, portos, exército, marinha, polícia e até mesmo estacionamentos. A lei também declarou que tudo isso ia ficar sob o controle pessoal de Noriega, não importando quem se tornasse ditador ou presidente no futuro. Ele começou a pagar aos oficiais militares e homens de negócios mais de $20 mil por mês para garantir sua lealdade. Ele se aproximou da Nicarágua,
Cuba, China, Rússia e dos seus velhos amigos nos Estados Unidos. Ele expandiu seu envolvimento no contrabando de drogas no Panamá, chegando ao cartel de Medellín, um dos maiores cartéis de cocaína da Colômbia. O cartel pagou a Noriega 3% de cada remessa que passou pelo Panamá para os Estados Unidos e 2% do dinheiro que eles lavaram através dos seus bancos. Ao todo, Noriega ajudou o cartel de Medellín a transferir e lavar mais de 2 bilhões de dólares em cocaína durante a década de 80, compensando pelo menos 60 milhões. Isso seria mais de 150 milhões de dólares hoje. Em 1984, a eleição para presidente civil estava perto de acontecer. Paredes não estava mais na corrida, mas alguém ainda ia ter que preencher o lugar. O candidato escolhido por Noriega foi Nicolás Barletta, o presidente de um dos seus bancos corruptos. Barletta não só se sentia confortável com a lavagem de dinheiro, mas também relatou à inteligência americana que Noriega conhecia e supervisionava. Ele era o candidato corrupto ideal. O único problema era que ele concorria contra Arnulfo Arias, o homem popular que Noriega e Torrijos tinham derrubado como presidente anos antes. Ele estava de volta ao Panamá e estava pronto para assumir a presidência mais uma vez. O povo panamenho adorava Arias. Se Noriega assassinasse ele, perderia todo o respeito do povo, até mesmo de seus próprios homens. Noriega ia ter que vencer essa eleição manipulando as pesquisas. No dia das eleições de 1984, os manifestantes antimilitares se encheram na parte de fora do prédio legislativo, onde a contagem final dos votos foi exibida em um quadro negro gigante. Eles suspeitavam de um jogo sujo. E eles estavam certos. À noite, estava claro que Barletta ia perder. Noriega disse aos contadores de votos para começarem a fazer os números no quadro em favor de Barletta. Ele chamou seus soldados e pediu que se reunissem em frente aos manifestantes. Se isso não adiantasse, ele deu permissão a seus homens para abrir fogo. E foi exatamente o que fizeram. E não foram apenas tiros de advertência. Os manifestantes correram para se proteger. No total, eles feriram 40 pessoas e mataram uma. Os soldados ficaram no lugar a noite toda, enquanto o pessoal de Noriega contava votos falsos no quadro. Na manhã seguinte, Barletta foi declarado vencedor. O mundo inteiro fez vista grossa para o tiroteio. Parecia não ter ninguém no mundo corajoso ou poderoso o suficiente para derrubar Tony Noriega. Exceto por um médico panamenho chamado Hugo Espadafora, um médico guerrilheiro que tinha lutado com grupos rebeldes em 3 países diferentes. Ele era essencialmente uma versão médica do Rambo, tão feliz de carregar uma arma quanto de salvar uma vida. E ele desprezava Noriega. Foi um grande crítico da ditadura militar desde 1975. E ele foi a primeira pessoa a chamar publicamente Noriega de contrabandista de drogas e traficante de armas, em 1981. Espadafora até mesmo trabalhou com um promotor público em Miami para trazer acusações de contrabando de armas contra Noriega. Mas suas tentativas de buscar justiça não foram ouvidas. Ele foi expulso do Panamá por causa das ameaças de morte dos homens de Noriega. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, a CIA, o DEA e o Departamento de Estado tinham impedido todas as tentativas de Espadafora de apresentar queixas contra Noriega. Mas em 1985, o Dr. Espadafora estava determinado em voltar para o Panamá e lutar contra o Noriega de uma vez por todas. Ele acreditava que se pudesse atravessar a fronteira, ia ter uma chance de convencer o povo panamenho a aderir sua causa. Em 13 de setembro de 1985, o doutor Espadafora embarcou em um ônibus para o Panamá. Ele tinha acabado de cruzar a fronteira quando o ônibus foi parado pelas Forças de Defesa do Panamá, antes conhecidas como Guarda Nacional. Um soldado pediu a Espadafora para descer do ônibus. Ele ergueu seu documento de identidade, falou aos outros passageiros seu nome e disse que estava detido ilegalmente. Ele acreditava que ia ser detido e libertado em breve. Mas isso não ia acontecer. 14 soldados levaram um médico e começaram uma sessão de tortura que ia durar várias horas.
Na manhã seguinte, a polícia costarriquenha encontrou o tronco do Dr. Espadafora numa bolsa de correios dos Estados Unidos abandonada num barranco. Os soldados tinham descascado suas unhas, quebrado suas costelas, estuprado muitas vezes e finalmente decapitado enquanto ainda respirava. Noriega acreditava que matar Espadafora pouparia problemas. Mas em 24 horas, centenas de testemunhas que tinham visto a prisão de Espadafora se apresentaram para prestar declarações aos jornalistas, tanto nacionais quanto internacionais. O jornal panamenho publicou os nomes dos 14 soldados envolvidos no caso. Testemunhas cujos nomes foram publicados foram severamente punidas, ameaçadas ou levadas pela polícia. Mas era tarde demais para cobrir tudo isso. Organizações internacionais de direitos humanos começaram a rastrear os atos de terrorismo de Noriega contra seu próprio povo. Os líderes da oposição não aguentavam mais as ofensivas. Os soldados tinham carta branca para matar qualquer pessoa suspeita de ser guerrilheiro. E os soldados de Noriega começaram a marcar, esculpir e tatuar sua identificação de unidade F8 nos corpos de todos que eles torturavam. Em setembro de 1985, Noriega voou para Nova York para uma reunião com um funcionário da CIA. Enquanto ele estava fora, o presidente Barletta abriu uma investigação oficial sobre a morte do Dr. Espadafora. Ele ingenuamente acreditava que a investigação ia provar que Noriega não estava envolvido no assassinato. 10 dias depois, em 25 de setembro de 1985, Noriega voltou ao Panamá. Barletta foi imediatamente convocado para o escritório de Noriega. Barletta foi mantido por 14 horas enquanto Noriega e seus homens pressionavam sua demissão. Barletta percebeu que sua fé no ditador não adiantou muito. A CIA orquestrou uma chamada com Noriega para mostrar ao presidente Barletta que eles não iam vir para o seu resgate. A inteligência americana não podia comprometer suas conexões latino-americanas assassinando um homem. Tudo o que Barletta podia fazer era renunciar. Mas isso só confirmou ao povo panamenho que Noriega tinha ordenado o assassinato de Espadafora. Com o crescente descontentamento do público, o apoio americano foi a única coisa que protegeu Noriega de ser tirado do poder. Agora ele tinha que se submeter 100% às vontades de Washington, detonando as bases militares da Nicarágua e assassinando líderes da resistência nicaragüense sob demanda. Pior, tudo isso foi oficialmente registrado pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Embora Noriega tivesse feito essas coisas por anos, ele agora deixava seus rastros. O secretário assistente para assuntos latino-americanos, Elliot Abrams, começou a manter registros públicos de todas as interações conhecidas entre os Estados Unidos e o Panamá. Ele encorajou as autoridades americanas a pressionar para que Noriega entregasse o poder ao governo civil. Enquanto isso, os aliados de Noriega nos Estados Unidos começaram a dizer a ele para melhorar sua imagem e suavizar suas atividades ilegais até que a tempestade tivesse passado. As agências de inteligência dos Estados Unidos estavam tentando proteger Tony Noriega, mas ele tinha que cooperar. Noriega recusou. O ditador ainda acreditava que era intocável. Quando o Departamento de Estado alertou para destruir documentos que ele não queria encontrar, Noriega riu. Ele ia se arrepender. Uma equipe de políticos e jornalistas estava prestes a começar um movimento que ia derrubar Noriega. A seguir, vamos terminar nossa história com a queda de Noriega. Agora, de volta à história. Em 1986, depois de só 3 anos como ditador, os crimes de Manuel Antônio Noriega tinham atingido grandes proporções. Seus crimes de guerra e violência contra seu próprio povo ficaram mais difíceis de ser ignorados pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. O senador americano Jesse Helms se zangou com o assassinato do Dr. Hugo Espadafora, mas era difícil encontrar alguém que apoiasse as sanções contra o ditador. Ele pediu à irmã do Dr. Espadafora para escrever um apelo ao Senado,
e encontrou provas de que os Estados Unidos ajudaram a derrubar o presidente Barletta no Panamá. O senador John Kerry se juntou à luta e fez um grande esforço bipartidário. Isso era só o começo. Em 12 de junho de 1986, o jornalista Seymour Hersh escreveu uma longa exposição sobre os crimes e violações dos direitos humanos de Noriega. Isso apareceu na primeira página do New York Times, onde ninguém podia ignorar. Em resposta, Noriega prendeu um navio americano viajando pelo Canal do Panamá para afirmar seu poder sobre os Estados Unidos. Mas isso só conseguiu provar que os senadores e jornalistas estavam certos. A CIA tentou encobrir a história, mas o senador Helms manteve a pressão. Em 1986, ele escreveu uma cláusula no projeto de lei de dotações de inteligência que exigia que a CIA compilasse um relatório sobre os abusos dos direitos humanos de Noriega. Os senadores Helms e Kerry finalmente tiveram o apoio e as provas que precisavam para investigar o ditador. Noriega ignorou a pressão. Em 22 de agosto de 1988, ele deu uma grande festa para comemorar seu 5º aniversário como ditador militar. 2.000 convidados vieram para beber, rir e tirar sarro de Helms, Kerry e o jornalista Seymour Hersh em frente ao prédio legislativo do Panamá. Grupos rebeldes apontaram essa festa extravagante como prova de sua corrupção. Noriega queimou jornais, torturou e marcou líderes da resistência e reprimiu as liberdades civis, mas não conseguiu silenciar seus críticos. A história continuou por quase 3 anos, com o terror aumentando a cada dia. Nem os rebeldes nem os americanos conseguiram reunir apoio e provas suficientes para derrubar ele. Então, no dia 15 de dezembro de 1989, Noriega mudou tudo. Ele se declarou líder supremo do Panamá e suspendeu totalmente a Constituição. Em poucas horas veio a notícia de que ia ter um golpe orquestrado, não só pelos próprios soldados de Noriega, que finalmente tiveram o suficiente da sua brutalidade, mas também pelos americanos, que foram profundamente envergonhados por ele em face da investigação do Senado. Noriega enviou seus soldados mais leais para defender seu complexo. Eles bloquearam estradas, apontaram suas AK-47s e revistaram os carros que se aproximavam. Pouco depois das 21 horas da noite seguinte, 4 fuzileiros norte-americanos em um carro fizeram uma curva errada numa rua que os soldados de Noriega tinham bloqueado. Incapazes de se retirar, os fuzileiros só podiam sentar e esperar, enquanto os soldados rodeavam eles, gritando calúnias e ameaças. Quando o carro à sua frente avançou, os fuzileiros se apressaram e os homens de Noriega abriram fogo. As balas perfuraram o carro e atingiram um dos fuzileiros na traseira. O motorista acelerou. Ele não tinha ideia de onde ficava o hospital mais próximo. No bloqueio da estrada, um casal americano que passava chegou perto demais e foi preso e levado para ser interrogado. Os soldados atingiram várias vezes o marido na virilha e pediram informações sobre os fuzileiros navais que se afastaram. Disseram que se ele não falasse, eles iam revezar violando sua esposa. Quando perceberam que o casal não sabia de nada, os soldados soltaram eles, mas o dano foi feito. O casal relatou imediatamente o que tinha acontecido às autoridades americanas. Do outro lado da cidade, o marinheiro ferido morreu por perda de sangue minutos depois de chegar ao hospital. Alguns dias depois, esses 2 incidentes desencadearam a maior invasão dos Estados Unidos desde a Guerra do Vietnã. Em 18 de dezembro de 1989, 3 dias depois de se declarar líder supremo, Noriega ouviu de seus últimos aliados na inteligência americana que algo grande estava por vir. Tony Noriega estava com o tempo contado. No dia seguinte, espiões soviéticos monitorando bases militares americanas alertaram Noriega de que os americanos estavam prestes a fazer sua jogada. Noriega fugiu do seu complexo para se esconder com os poucos amigos que ainda tinha. O poderoso líder foi reduzido a andar de casa em casa na parte de trás de um carro batido. Ele teve que rastejar pelo chão, fora da vista das janelas.
Seus guarda-costas agora ditavam para onde ele podia ir, se podia ficar de pé ou se podia usar o telefone. 2 dias depois, em 20 de dezembro de 1989, 2 aviões com poder de fogo sobrevoaram o complexo Noriega e o destruíram. Soldados americanos foram enviados para proteger o local, embora só sobrasse os escombros. A luta continuou nas ruas. Os soldados de Noriega jogaram coquetéis Molotov e granadas em tanques americanos. Dos 24 soldados americanos, 21 ficaram feridos, mas os Estados Unidos estavam só começando. Enquanto os homens lutavam perto do complexo, 2 homens apreenderam postos de controle militar em toda a área, anulando qualquer reforço para retomar a capital. Aviões da Força Aérea, paraquedistas e helicópteros invadiram o lugar. Mais de 27 mil soldados desembarcaram no Panamá em questão de poucos dias. Ficou claro que os panamenhos estavam em desvantagem. A maioria dos soldados de Noriega se renderam e muitos fugiram antes da chegada das tropas americanas. Enquanto isso, Noriega andava pelos andares dos abrigos, desamparado e incapaz de se defender. Ele sabia que seu tempo tinha acabado. Seu poder absoluto tinha desaparecido. Em uma última tentativa desesperada de evitar a punição, ele recorreu ao Vaticano para ter clemência e proteção dos Estados Unidos. Noriega conseguiu se refugiar na Embaixada do Vaticano por um tempo. Lá, ele passou o Natal em segurança. Mas os Estados Unidos logo descobriram onde ele estava. Eles cercaram a Embaixada do Vaticano, tocando música heavy metal de seus alto-falantes. A embaixada finalmente entregou Noriega em 3 de janeiro de 1990. No final, a invasão do Panamá custou 26 vidas americanas e mais de 300 vidas panamenhas. Embora algumas fontes digam que 7 mil civis morreram nessa época. Noriega enfrentou acusações nos Estados Unidos, França e Panamá por vários crimes, incluindo o tráfico de drogas e armas, assim como violações dos direitos humanos. Ele passou o resto da sua vida em prisões nos 3 países antes de morrer durante uma cirurgia cerebral em 29 de maio de 2017, aos 83 anos de idade. O sucesso da invasão americana também incentivou os Estados Unidos a continuar sua política de invasão e derrubada de governos estrangeiros quando eles ficam hostis aos seus interesses. Em 13 de fevereiro de 1990, as forças de defesa panamenhas foram desmanteladas. Nova força policial do país seria desarmada e o controle do Panamá ia ficar nas mãos do governo civil. O governo de Tony Noriega passou por incríveis altos e baixos, mas no final sua lealdade ao poder e ao dinheiro sobre seu próprio povo causou sua queda. Ele foi reduzido a um homem solitário e impotente, forçado a ver sua glória desaparecer cada vez mais.